Bom dia, irmãos, paz do Senhor para todos. Aqui eu estou para gravar a palavra do dia. Eu sou o pastor Raimundo Caçador, como você já me conhece, da Igreja Evangélica Apostólica. E vou pregar no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 30. Filipenses, capítulo 2, versículo 30. A palavra do Senhor diz assim: porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Queridos, eu vou falar sobre quem trabalha na obra do Senhor. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, na primeira carta a Timóteo, dizendo o seguinte: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Quer dizer, quem deseja trabalhar, ou quem foi chamado por Cristo, é uma obra perfeita, é uma coisa maravilhosa. Esse obreiro, ele precisa de qualidades para trabalhar. No mundo atual, o que mais se vê nesse mundo é pessoas que já foram ministros de altar, de igreja, que abandonaram tudo pela vida, não quiseram mais. E até fala que não dá em nada, que igreja não vale nada, que trabalhar para a obra de Deus é simplesmente uma besteira. Ou isso na elite de pastores. Obreiros, tem centenas de obreiros que um dia foram diácono, evangelista, presbítero e abandonaram tudo, sem saber nada que significa isso no mundo espiritual. São pessoas que... porque quando Deus... Jesus, ele sempre falou da igreja para tempos futuros. Jesus falava da igreja para tempos futuros. Jesus era diferente do homem que faz um diagnóstico das coisas mediante a posição que está vivendo e a capacidade do tempo e da possibilidade do que pode acontecer. Jesus nunca falou assim. Deus nunca falou assim. A Bíblia diz que ele fala do que ainda não existe. Ele fala do que ainda não existe como se já fosse. Essa é a forma de Deus, porque ele tem capacidade de criar, mudar o quadro de qualquer situação. Então, quando Jesus está prevendo a igreja do futuro, a igreja dele, ele está ainda aqui na terra com os discípulos, e ele faz uma pergunta, e essa pergunta ela aponta para uma igreja do futuro. Ele vai agora dizer como será a igreja dele no futuro. Só que ele vai numa área que é preciso revelação para a gente descobrir. Ele pergunta aos discípulos: o que é que o mundo diz que eu sou? As aldeias por onde vocês andam, a conversa que vocês têm com as pessoas, o que é que eles dizem que eu sou? E os discípulos começam a dizer aquilo que o povo diz. Um diz que é João Batista, os caras disseram. Outros dizem que é Elias, e outros dizem que é um grande profeta que se levantou na terra. Tudo bem, isso aí é a opinião pública, isso aí é a tese humana do povo. Mas Jesus faz uma pergunta mais íntima para os discípulos que acompanham ele. O que é que vocês dizem que eu sou? Toda vida que nós lê esse texto da palavra do Senhor, ao chegar onde Jesus fala, parece que automaticamente a leitura traz um silêncio, que ela para numa vírgula, num ponto, aliás. E como ela para recomeçar, ela dá uma tonalidade de silêncio, porque corre mesmo um silêncio entre os homens. É forte demais para encarar aquela situação. É fácil você dizer o que os outros dizem. Agora você dizer o que você está pensando é mais difícil. Às vezes, quando a pessoa vai fazer uma pergunta, eu vi no Serginho, naquele programa de sábado, altas horas, existia uma mulher que falava de sexo.
Aí o camarada queria fazer uma pergunta, ele dizia, o meu amigo mandou perguntar. Então, e não era verdade, ele não tinha nenhum amigo que perguntou aquilo. Aquilo ali é porque fica bom para dizer que não é ele. É uma forma de uma pequena mentira para se defender. Quando Jesus diz que o mundo diz que eu sou, é fácil de dizer. Um diz que é João Batista, que o Herodes degolou e voltou a viver. Outros diz que é Elias, que subiu no redemoinho e voltou para a terra. E outros dizem que é um grande profeta. Então, o mais aprovado seria a palavra um grande profeta, que Jesus era um grande profeta. Mas agora Jesus imprensa eles numa coisa maior. O que vocês dizem que eu sou? Aí é diferente. O que vocês dizem que eu sou? Aí ninguém responde pelos outros, tem que responder por si. E parece correr um silêncio, ninguém quer arriscar. Ninguém quer arriscar. Mas Jesus diz, mas o Pedro resolve falar. Diz, eu digo que tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz, muito bem, Simão Bajorna, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E te dou a chave do reino. O que tu ligar na terra será ligado no céu, e o que tu desligar na terra se desliga no céu. Olha a autoridade que esse homem recebeu da palavra de Deus. Então, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 7, diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando um homem, um pastor, pega uma pessoa que vai ungir a obreiro, na frente de várias testemunhas, unge ele com óleo santo e ora, ali ele está ligando ele no céu e na terra para a obra do Senhor. E muitas pessoas nem prestam atenção, nem sabem nada disso. Na época que Isaú vende a primogenitura, ele está como que vende uma credencial. E depois ele busca com lágrima e não consegue mais. Tem muito obreiro, meu irmão. Você que está me ouvindo agora, que um dia foi obreiro e abandonou tudo. Deus vai cobrar de você, porque os talentos que ele deu, seja pequeno ou grande. Se você tiver sido diácono, ele vai lhe cobrar de diácono. Se você tiver sido pastor, ele vai lhe cobrar de pastor. Porque ele entregou os talentos, aquilo ali é uma parábola, e viajou para depois vir prestar conta. Para quem ele deu mais, ele procura mais. E quem trabalhou muito, quem foi pastor e fez outros camaradas ser pastor, está abuiado, está bem. E quem foi presbítero e trabalhou e conseguiu alma, fez alguém ser presbítero, parabéns. E quem era diácono não ligou para isso, a credencial ficou jogada, não quis mais, abandonou por causa de trabalho, por causa de mulher. Fique sabendo que ele vai cobrar de você e vai dizer para você, você sabia que eu era rígido, que eu colho onde não plantei e junto onde não espalhei, porque não trabalhou, porque não botou o talento que eu te dei no banco do juro da vida para dar mais. Você vai para onde haverá pranto e ranger de dente. Estou falando uma grande verdade. Pense 40.000 vezes quando você pensar em abandonar uma coisa que Deus lhe deu. Porque o que Deus dá para você é maravilhoso e Ele não quer que deixe jogado. Deus abençoe você. Eu quero orar agora pela tua vida, pela minha vida, para que nós nunca desista dos caminhos do Senhor. Querido Deus, Pai Santo e Poderoso, eu te dou graça, Senhor, porque o Senhor é bom. E todos que o Senhor chama é porque é útil nas tuas mãos. Segura na tua mão poderosa cada obreiro, cada senhora que trabalha voluntário na tua obra, direto ou indiretamente, contribui para a tua obra. Abençoa essas pessoas, trazendo 100 vezes mais para a vida delas e ilumina cada passo de cada um. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.